de hoje no canal YouTube com a pergunta de Mônica SC. Vou fazer uma pergunta bem simples. Como não ficar preso na mágoa e no rancor em relação a quem ajudou a eleger o genocida? E como convencê-lo a não votar no próximo? Mito. Eu vou juntar essa pergunta com a pergunta subsequente da Eka Fig, que é sobre, assim, pode falar mais sobre o nem-nem? Eu vou traduzir aqui o nem-nem como a expressão política do isentão, que eu não estou nem lá nem cá, não interesso por política, política é uma coisa assim nociva, de gente que não tem o que fazer, ou então são todos ladrões, né? Ou então são todos interessados em assim, te doutrinar. Eu vou juntar essas duas. Pode falar mais sobre o nem-nem, como eles chegam nesse lugar e como a psicanálise pode ajudá-los a adultecer. Por que eu estou juntando isso? Porque parece que o fenômeno Bolsonaro, mais além da pessoa e suas limitações óbvias, temos aqui um vídeo no canal detalhando, né, a sua condição hipotética, né, de funcionamento mental, mas mais além disso, o bolsonarismo tem que ser entendido como um discurso, tá? Um discurso que entrou nas famílias, um discurso que entrou nas comunidades e que explorou, avivou conflitos, rachaduras que já estavam ali. Então, pra gente, essa pergunta ela é muito boa, né? Pra gente, assim, se perguntar como que foi possível que isso aconteça, para dizer, isso nunca mais, né? Uma vez a gente pode embarcar, duas não dá, porque duas, de fato, supõem uma negação muito frontal, né, da realidade. 600 mil mortos, CPI, né, quer dizer, um conjunto, né, de iniciativas e decisões que não está no espectro do debate político, da política como antagonismo e conflito, está no espectro da antipolítica, com a qual ele foi realmente eleito. Dizendo isso, eu vou fazer antipolítica. Só que o que é antipolítica? Antipolítica é duas coisas, ou religião ou fascismo. Então, se o cara é eleito e participa do sistema político com esse discurso, nós temos aí essa problemática. Muitos vão levantar esses dois topos psicológicos para entender esse processo. É o seguinte, a gente vinha num Brasil, e agora está, enfim, se comprovando, com a diminuição de desigualdade social, inclusão maior nas escolas, crescimento econômico. O Brasil tinha ali a sua mitologia de se tornar assim, a sexta, quinta economia do mundo, alta mobilidade social, e que num dado momento, final do governo Dilma, isso produziu uma reversão, né? Um declínio, um voltar para trás. E do ponto de vista psíquico, quando isso acontece, a gente frequentemente mobiliza sentimentos, afetos ligados ao ressentimento. A gente tem aqui um vídeo sobre ressentimento, né? Então eu vou passar por isso, mas remeto vocês a ele, né? Ao livro da Maria Rita Kell sobre o ressentimento, ao livro novo do Idelber Avelar, onde você tem o topos do ressentimento como uma explicação para esse acontecimento trágico, né, na história do Brasil. Mas o ressentimento, no fundo, ele estaria ligado a três movimentos, isso desde lá do Nietzsche. A ideia de que o outro me causou um dano, né, e que eu não fui assim responsável, não concorri para que isso acontecesse, eu não fiz nada. Ele me causou um dano e eu gostaria de responder à altura a esse dano que ele me fez. Mas ele é muito poderoso. Ele é muito mais poderoso que eu. Eu sozinho não consigo. Então o que eu faço? Eu retiro aquilo que seria a minha resposta em ato, né, na hora, pisou no meu pé, tira o pé daí. E vou para casa, e lá em casa, sozinho, eu começo então a pensar e a ressentir. E a dizer assim, não, mas o que ele fez foi muito grave. Não, mas isso é uma coisa indesculpável, isso é uma coisa que não tem como voltar atrás. E aí, com isso, eu vou assim, empoderando o outro. O ressentido, no fundo, é sempre alguém que está superestimando o poder do outro
para, em alguma medida, se demitir de um ato. Pode ser um ato de retorno, de revanche, de vingança, pode ser um ato que a gente pode até condenar, mas do ponto de vista psíquico, ele retém a agressividade que ia dirigir para o outro e volta ela contra si mesmo, um sistema de inibição. Isso tem que ver com a segunda pergunta aqui que foi encadeada, né? A geração nem-nem. Geração nem-nem, a gente tem aqui um vídeo sobre a geração mimimi, mas a geração nem-nem que não trabalha, que não estuda, às vezes caracterizada como os milênios, com uma certa apatia, inclusive com um gosto, né, por se apresentar numa atitude assim de indiferença com relação ao mundo, com relação ao outro, como se isso fosse um sinal de autossuficiência, né, que eu não preciso do outro. Né? Olha aí a atitude do ressentido. Né? Eu vou para casa, eu me afasto, eu não entro em contato com o quê? Com o conflito. De fato, certas conflitivas exigem que a gente tenha um extenso trabalho narrativo, que a gente consiga perceber nossas divisões, que a gente consiga empenhar o nosso desejo numa aposta às vezes improvável. Quero fazer isso, mas isso é arriscado. Quero fazer isso, mas isso custa. Quero fazer isso, mas isso pode não dar certo. O que faz o nem-nem? Na verdade eu não queria. Na verdade as uvas, né, estão tão verdes. Eu tentei apanhá-las, não consegui. Em vez de procurar uma escada, de lutar mais, de me agrupar com outras raposas para uma subir e pegar as uvas lá em cima, eu volto, me individualizo, né? Tem que ver com esse processo, vamos dizer assim, de culpar-se, de envergonhar-se e, no fundo, de amassar o seu desejo. Dizer assim, olha, eu não queria tanto assim. Mas a hora que a gente começa a fazer isso em alta voltagem, a gente também está se desorientando. Está dizendo assim, mas se você não queria as uvas, que tal as maçãs? Eu já fiz isso com as uvas, as maçãs também não. Que tal as mangas? Não sei. A gente começa a ter um sentimento de que desejar é perigoso, de que sonhar é perigoso, de que querer termina mal. Você o quê? Vai se arriscar? Você pode levar um tombo. Vai declarar o seu amor por aquela pessoa? E se ela disser não? Você vai se machucar. É melhor não, né? É melhor não, a gente vai recuando para uma situação que muitas vezes então vai deixar o sujeito assim desamparado em relação à decisão desejante. A decisão de se apostar, de entrar em contato com uma experiência, ela é tão complexa, ela é tão cheia de peso, né? Porque vai decidir todo o conjunto pendente de desejos. Faz com que comece a haver uma inibição e um adiamento na vida adulta, né? E a tentativa assim, de viver retendo a adolescência, ou em alguns casos a própria infância. Por quê? Porque crescer é conflito. E conflito vai implicar o quê? Enfrentar o outro. Enfrentar o outro vai implicar que ele vai pisar no seu pé. Se pisar no seu pé, você vai, enfim, ser chamado para uma querela que muitos, então, acabam se demitindo. E esse é um caminho muito, vamos dizer assim, colateral com a depressão. Mas vamos voltar, então, ao nem-nem na política, né? Que é aquele que vai sentir, assim, num dado momento, me foram prometidas muitas coisas. Não foi cumprido. Quer porque o outro não fez, quer porque você não conseguiu, mas deu meio errado, né? E agora, como é que eu vou continuar essa história? Eu vou assim recuar, né? E eu vou ficar assim individualizando, me culpando, eu vou ficar frustrado. Agora, imagine uma quantidade expressiva da população vivendo esse impasse, né? De quão difícil, perigoso é desejar, e foi punido porque quis, né? Porque desejou. Bom, vamos dizer agora que aparece um discurso, né, dizendo o seguinte: eu vou dizer para você quem é que tirou aquele fragmento de gozo da sua boca. Quem é que está usando aquilo que foi retirado de você? São os petistas. São os vermelhos. São os comunistas.
São aqueles todos que estão a mais na conversa. Isso não vai ser dito assim, mas a moral é, vamos eliminá-los? O que é isso? Uma rebelião dos ressentidos. Uma rebelião daqueles que sentiram que perderam espaço nas universidades, nos aeroportos, na mídia, aqueles que sentem, né, avanços em termos de distribuição de poder, de renda, avanços na distribuição racial, na distribuição em termos de gênero, na distribuição em termos etários, né? Ou seja, o avanço da igualdade é sentido como perda de poder. E a perda de poder é metabolizada em termos ressentidos. O que vai acontecer quando do outro lado tem um discurso que começa a catalisar o ressentimento? Vai voltar toda aquela raiva que o sujeito estava retendo em si. Ele vai partir para a ação e ele vai dizer assim, agora eu tenho quem agredir. Mas por que eu tenho quem agredir? Porque eu tenho um grandão que está comigo e juntos nós vamos atacar eles. Porque o mal está ali neles. O tratamento para o ressentimento é urgente. Ele, de certa forma, está sendo feito. Ele está sendo feito por exemplo, uma experiência trágica e dolorosa como a Covid que se abateu sobre todos nós. Por que isso trata o ressentimento? Porque mostra que o vírus veio da natureza. Nem tudo envolve assim, é culpa sua ou é culpa minha. Se você está certo, eu estou errado, e se você está errado, eu estou certo. Tem um terceiro. Esse terceiro é a natureza, esse terceiro é a lei, esse terceiro são as políticas públicas que têm que permanecer para além das políticas de governo, esse terceiro são aqueles que estão além desta briga imaginária, ressentida, que é o fulcro do bolsonarismo. O fulcro que incita uma espécie de violência como método. Né? Por quê? Porque lá na origem, o ressentido, lembra-se da definição nietzschiana, ele suspendeu um fragmento da sua vontade de poder e reteve isso, e fermentou isso, e agora isso volta. Acho que temos que nos organizar, pacificar e enfrentar o bolsonarismo que, bom, a esta altura do campeonato está num processo de aparente decomposição, redução, mas ainda assim nós não estamos ainda num registro eleitoral, que é quando esta máquina, né, de criar ódio vai ser mais ativada, né? Prepare-se aí para fake news, prepare-se para assédios digitais, prepare-se para o golpe, né? Quer dizer, o golpe que todo mundo dizia, não aconteceu, lembra um pouco o Winnicott, né? Aquele medo de que vai acontecer, é que já está acontecendo, amigo. Né? Quer dizer, não é um golpe com canhões, é um golpe de ataque às instituições. Isso vem acontecendo na ciência, nas artes, enfim, está por toda parte. Há um combate, então, hoje no Brasil, entre a tentativa do discurso bolsonarista de desativar instituições e a tentativa de retornar de novo o Brasil uma república, né? Res pública, um espaço público dando as cartas e não alguém que parasita privadamente esse espaço e ostensivamente, né, faz da sua família, dos seus valores, aquilo que devia ser, né, representante de todos nós. É isso aí, gente. Então, nenéns isentões. Então, o que é o isentão? É aquele sujeito que ele não quer ver briga, ele não quer ver conflito. Ele vive assim, sedento por positividade tóxica. Né? No final, isso leva a uma vida sim, sem conflito, bem organizada, com muros protetivos, com uma bolha no qual tudo funciona como espelho, gente como a gente, só que desejo que é bom, nix, né? Vamos desejar um Brasil melhor. E agradecendo o Greg News pela menção no episódio sobre positividade tóxica, que me parece estar muito bom. É outro canal, sim, amigo, que está nessa difícil travessia do rio Stige.
venha para o Aqueronta Movebo. Clique no canal para se inscrever para mais fragmentos. Nenéns, mimis, auaus, hipsters, nerds, clubbers, furries, toda a patota que faz parte da mitologia contemporânea, K-pops, herbs, né? Também hikikomoris, para aquelas que gostam. Tem tudo isso lá no meu livro Reinvenção da Intimidade. Abração!